Criador abençoe você e sua casa. Voltamos aqui para falar com você, aqui Rogério Canova, e tenho a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos responder perguntas deixadas no último vídeo. Nós temos aqui perguntas, como por exemplo, para vocês o que falta cumprir-se no livro do Apocalipse? Vamos falar aqui. E o milênio e a ressurreição dos mortos, quando será? Obrigado pelos comentários deixados aqui por vocês, irmã Eliane, irmão Alexandre também, sempre nos acompanhando, sempre questionando também algumas coisas. Vamos responder a todas as perguntas que foram deixadas tanto aqui quanto no nosso PV. Mas vamos lá então, a Mariane vai começar com a leitura, nós queremos ser bem breve, com a leitura de Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 4. E vi um anjo descendo proveniente de dentro do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente sobre sua mão. E ele prendeu o dragão e acorrentou por 1000 anos. O lançou para dentro do abismo sem fundo e ali o encerrou, pôs selo sobre ele para que não mais engane, faça extraviar as nações até que os 1000 anos sejam completados. E depois disso é necessário ele ser solto por um pouco de tempo. Vi tronos se assentaram sobre eles e lhes foi dado o poder de julgamento. E almas daqueles tendo sido degolados por machado por causa do testemunho, de propriedade do Cordeiro e por causa da palavra do Criador. Vi aqueles que não adoraram a besta feroz, nem a sua imagem, e não receberam a marca dela sobre sua testa, nem sobre a sua mão, e viver e reinado com um ungido os 1000 anos. Então, respondendo a primeira pergunta, né? A primeira pergunta que nos veio aqui, para vocês o que falta se cumprir no livro de Apocalipse. Olha, é difícil dizer, porque nós estamos reestruturando os nossos conceitos, viu, irmão Regis e irmã Laudi? Nós estamos reformulando os nossos conceitos aqui, por conta de que a gente sempre, quando vai ler um livro, como por exemplo o livro de Apocalipse, se vocês não assistiram os nossos vídeos sobre a estrutura bíblica, assista para vocês compreenderem melhor o que nós vamos dizer aqui. Mas é mais ou menos assim. Os fragmentos não estão completos de cada livro. O que é fragmento? É uma parte, é o que restou de alguma coisa, né? Sabe quando a gente come? A gente toma café da manhã e lá de repente o bolo, o pão, sobrou alguns, farelo de pão, farelo de bolo, seria fragmentos do bolo e fragmentos do pão. Então, o que existe de todos esses livros escritos hoje, das cópias dos originais, não existe fragmento nenhum, tá? Se alguém tem, nós sempre dizemos isso aqui. Se alguém tem, guardou, está guardado. Não existe circulando na casa de ninguém, que nós saibamos, cópias dos originais. Isso nós desconhecemos e o mundo desconhece isso também. Então, o que tem são fragmentos de cópias que julgam ser dos originais. Agora, essas partes que não contém de cada texto, como por exemplo o livro de Apocalipse, os copistas e os tradutores, eles completaram. Agora, completaram seguindo que critério? Nós estamos tentando entender, através de experiência pessoal aqui no sítio, observando os luzeiros para encontrar a estrutura do calendário, para entender melhor a questão do sacrifício, a questão das festividades, né? Do pacto que o Criador fez com o seu povo. É por isso que nós estamos nessa jornada. E até então nós demos uma pausa na compreensão em relação ao livro de Apocalipse. Nós estamos respondendo de forma superficial aqui, porque foram um questionamento feito. Então, para nós respondermos isso aqui claramente e de forma correta, nós precisamos ainda de compreender toda a estrutura de julgamento do Criador, que está descrita lá no Êxodo, no Levíticos, Deuteronômio, Números, que é o sistema de julgamento do Criador. Nós precisamos de compreender ele, tá? Então, nós suspeitamos, acreditamos aqui através dos nossos estudos, que estamos vivendo esse período aqui, o período milenar, correto?
E dentro desse período milenário, o que faltaria? O que faltaria para acontecer do Apocalipse, como perguntou aqui a irmã? Ou melhor, o irmão perguntou o que faltaria. O restante, o julgamento final, correto? E ainda há muitos detalhes para explicar sobre esse julgamento. Nós ainda estamos montando e queremos só apresentar o que está nos fragmentos, para não incorrermos em riscos, né, de interpretação. Então, assim, o que falta nós achamos daqui para frente, né, do milênio para frente, tá? E o milênio, a irmã perguntou, nós estamos respondendo aqui. Acreditamos aqui, irmã, que estamos vivendo o milênio. A ressurreição dos mortos, para o julgamento, né, do julgamento, a ressurreição prometida anteriormente pelo Cordeiro, nós acreditamos que ocorreu. O Flávio Joséfo faz comentários a respeito disso, é uma visão dele, mas é um livro, a História dos Hebreus, interessante, onde ele fala sobre o comentário de pessoas que viram já pessoas mortas, né, Mariane? Ali, no Evangelho ressurretas, né? Então tá. Mas enfim, então essa ressurreição final, nós acreditamos que falta ainda, né, para julgamento final, tá certo? Então, respondendo aqui, né, o milênio nós estamos nele e a ressurreição dos mortos, quando será? Não dá para saber. Mesmo porque nós ainda não compreendemos em que parte desse milênio que nós estamos. Sabemos que estamos nele. Inclusive, entramos, de acordo com os cálculos, a Mariana é bem pragmática aqui no cálculo das estações, dos meses e dos anos bíblicos, nós já estamos para mais dos 7.000 anos, né, Mariane? Aparentemente, né, entramos no 7º milênio. Isso. Né, estamos ali dentro da contagem, no início. No início dos 7.000 milênios. Tá certo? Mas eu acredito que não fomos assim bem detalhistas, irmão, tenha um pouco de paciência. Vocês vão estudando aí para nos ajudar também. Qualquer novidade observada, mande para nós, certo? E tentem aprender pessoalmente, a gente vai compartilhando, isso é muito importante, tá? E tem uma outra pergunta que muita gente faz. Para que serve o sangue do Cordeiro? Nós vamos para Êxodo, tá certo? Porque o pessoal fica questionando, mas o sangue derramado. Eu até me exaltei um pouco no último vídeo, comentando que o sangue do Cordeiro não salva. E eu vou mostrar para vocês, porque eu preciso de mostrar dentro da Escritura isso. O sangue do Cordeiro, ele não foi feito para salvar, porque o cristianismo coloca essa estrutura de que o sangue do Cordeiro, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Exatamente. Mas em que situação? De que forma? Né? Estamos salvos debaixo? Olha, eu vou mostrar para vocês que não, tá? Eu vou mostrar para vocês dentro da Escritura que não, tá certo? Nós vamos lá para Êxodo. Mariane vai fazer a leitura de Êxodo 12 para a gente entender a estrutura do sangue, tá? Êxodo 12, o verso de 24 ao verso 27. Mariane, lê para a gente. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Acontecerá que quando entrardes na terra que o Criador vos dará, como tem prometido, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Criador, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ótimo. Então, o sangue do Cordeiro foi utilizado para separar o povo na época. Correto? O sangue do Cordeiro, ele representa uma separação momentânea. É uma oportunidade, é como se nós estivéssemos chego do entardecer para o anoitecer. Há um crepúsculo que separa. O sangue do Cordeiro, ele não salva. Uma prova disso, eu não preciso nem de ler o restante, você leia você mesmo depois, você vai ver que essas mesmas pessoas que celebraram o Pêssah, porque o texto aqui fala do Pêssah, e essa é a ordem dada a respeito do Pêssah,
vocês vão perceber que essas mesmas pessoas aqui, elas morreram no deserto. Elas pecaram e ficaram 40 anos ali no deserto. Então, essa história de que o sangue derramado de uma vez por todas nos salva para sempre, mesmo que você encontre algumas pessoas dizendo isso, apesar de nós não queremos entrar nos méritos de Paulo aqui, porque as cartas dele são muito fragmentadas. Tem gente que usa Hebreus capítulo 9 e diz assim, não, Paulo disse lá que foi substituído o acordo, lá em Hebreus capítulo, estou citando um dos versos aqui, tá? Que Paulo comenta que o testamento foi substituído. Olha, eu não sei se aquilo é de punho de Paulo, eu não cheguei lá ainda para verificar aquele fragmento, se é uma leitura do tradutor, né, se foi um acréscimo ou se foi de punho de Paulo mesmo, tá? Porque não tem nenhum, inclusive por ser tão próximo de nós, as cartas de Paulo, mas não tem nenhuma completa. E os fragmentos que tem são de cópias, tá? Então, o que nós temos observado aqui é que o sangue do Cordeiro, ele serve como purificação momentânea. Né? A jornada vai fazer uma diferença imensa. Olha só, vamos lá, Êxodo capítulo 13, Mariane vai fazer a leitura, vocês já viram aqui que era para explicar para os filhos que rito era aquele, né? Mariane vai fazer a leitura do 13, de Êxodo, de 4 a 10. Hoje no mês de Abibe vós saiais, e acontecerá que quando o Criador te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, heveus e jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, ao 7º dia haverá festa ao Criador. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto contigo em todos os teus limites. Naquele mesmo dia declararás a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Criador me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Criador esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Criador te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então, se vocês forem estudar as festividades do Criador e as ordenanças, nós vamos ler um pedacinho ali depois à frente, vocês vão perceber que o Criador pedia para que fosse sacrificado um cordeiro ao nascer do sol e outro ao entardecer, julgando purificar o pecado que eram levados até o santuário terrestre, certo? Bem sabemos que é uma sombra do celeste, mas enfim. Então, o sangue do cordeiro, ele representava o quê? Uma aliança que o Criador fez. Quando vocês usarem o sangue do cordeiro, eu vou me lembrar de com quem eu fiz a aliança. Seria mais ou menos isso. Estou usando as minhas palavras para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Foi uma aliança feita do Criador, eu vou ler isso depois aqui em Êxodo também, lá para Êxodo 29, aliás 24 se eu não me engano. Então é uma aliança que o Criador fez com o seu povo, certo? Fez lá na saída do Egito e pediu para que eles repetissem durante as gerações. Não é nem para mim isso, é para a descendência de Abraão, tá certo? Porém, nós conhecendo toda essa estrutura e tentando, estudando e compreendendo cada vez melhor, eu percebo que é o que agrada o Criador, então nós vamos fazer aquilo que agrada a Ele, não aquilo que agrada os homens. Olha só como que a sequência aqui é interessante. Nós vamos lá para Êxodo 24. Até faltou 16. Êxodo 13, 16. Tá certo. Me desculpe. Isso. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Criador com mão forte vos tirou do Egito. Quer fazer uma conexão com a marca da besta lá de Apocalipse? Gente, nós falamos no vídeo anterior. O Apocalipse foi escrito para as igrejas da Ásia. Quem estava lá? Pessoas que foram resgatadas pelos discípulos, pessoas que estavam conhecendo a estrutura colocada pelos nazarenos. Então, quer conhecer a estrutura, quer fazer a ligação, é com esse povo aqui, porque a promessa fora feita para eles, correto? E aqueles que se achegaram, os estrangeiros que se achegaram, junto àquelas congregações da época. Então esse aqui é o sinal, tá? As festividades aqui corroboram o sinal, tá bom?
Então quer fazer a ligação, vamos fazer a ligação correta. Tá? Agora sim, Êxodo 24, nós vamos lá para Êxodo 24, o verso é o 7 e o 8 e a Mariane vai fazer a leitura. Olha só a aliança aqui. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Criador tem falado faremos e obedeceremos. Leia 22, 23, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. A galera anda falando por aí, não, são só os 10 mandamentos. Nunca foi, tá? Nunca foi. Mesmo na entrega lá das tábuas, você vai perceber que o Criador não escreveu só os 10 mandamentos na tábua. Isso é um erro de interpretação. Nós já mostramos isso aqui em outros vídeos, tá? Então o Criador está sendo claro, olha. Aliás, Moisés está afirmando aqui, acreditamos que foi ele que escreveu, né? E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. Se você for ler mais acima, você vai perceber aqui, olha, depois disso disse a Moisés e o Criador, sobe tu e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel e adorai de longe. E só Moisés chegará. Então você vai ver aqui na estrutura que o Criador pede para Moisés ler ao povo tudo aquilo que ele havia pedido para o povo fazer. Era a ordenança dele. Agora olha só o que o sangue aqui representou. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Criador tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então o Criador disse assim, você vai ver isso em vários mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, seus dias serão prolongados. Quem, por exemplo, roubar será morto e algumas outras coisas assim. Então era um selo, estava selando a aliança, o acordo. Isso. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É um acordo, tá? É um acordo do Criador. Então o sangue, ele tem várias representações aqui dentro de contexto de uma forma geral, mas ele não representa salvação. Ele serve para identificar aqueles que foram lavados, por exemplo, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que se purificaram dos seus pecados, mas ele não salva. Correto? É isso que nós encontramos dentro do contexto. Tá bom? Agora Êxodo 29, do 36 ao 39. Nós vamos lá para Êxodo 29. Separei aqui já para ficar dinâmico, né? A Mariane vai fazer a leitura do 36 ao 39. Também cada dia prepararás um novilho como sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Opa, então o altar precisava de se tornar santo. Mas o que tinha de errado lá? O povo ficava levando os pecados deles, né? E tinha que haver uma purificação através do sangue. Correto? Esse é o sentido dele, tá? O que mais, Mariane? 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. E isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás ao alvorecer, e outro cordeiro oferecerás entre os 2 anoitecer. Ótimo, entre os 2 anoitecer. Então, o cordeiro, o sangue do cordeiro era para ser oferecido como purificação, certo? Não está escrito a palavra salvação, purificação, santificação, acordo, pacto, tá bom? Então isso precisa ficar muito claro no processo de juízo, certo? No processo de juízo. Então as pessoas pegam um link lá na frente, né? Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, tem poder para nos salvar. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. É só você ler a trajetória toda dos hebreus no deserto. Vocês vão perceber que muitos que se purificaram ainda assim foram mortos. Correto? Então, essa estrutura de ser salvo é outra situação. Se você se interessar por isso, nós podemos até abordar aqui. O contexto aqui do vídeo da salvação
está relacionado com o que nós comentamos no outro vídeo. Você tem que ter uma jornada com o Criador. É assim que funciona. É uma caminhada com Ele, é um aprender com Ele. E Ele vai falar para vocês, através do que já deixou escrito, acreditamos nós, e da sua intimidade, da sua jornada com Ele, a vontade dEle. A preocupação dEle é essa: gerar um relacionamento contigo, certo? Porque independente de quando Ele vai vir, né, o que vai acontecer? Se você estiver pronto, ou em processo de se aprontar, estiver se preparando, como por exemplo lá na parábola das virgens, provavelmente seremos separados para o lado dele, né? Então ficou aqui a pergunta, né? E como nós ficamos hoje? Nos preparando. Exatamente assim. Cuidando de nossas famílias, os esposos cuidando das suas esposas, as esposas cuidando dos seus esposos, ambos cuidando dos filhos, preparando-os para se encontrar com o grande rei. Mas preparando pessoalmente e em vivência. De nada adianta conhecermos as profecias e não atuar, né? E não colocar em prática em nossa vida. Entende? E o arrebatamento? Quando? Sempre o pessoal fica, tá? Inúmeras pessoas inquietas com isso. Quando que acontece o arrebatamento? Olha, essa situação de arrebatamento, precisamos de abordar um vídeo específico, mas acreditamos aqui, dentro do contexto escriturístico, que não vamos para céu. Morada de Criador. Em primeiro lugar, precisa fazer uma pesquisa para entender o que significa a palavra arrebatar. Exatamente. Porque, de acordo com algumas traduções bíblicas, nós encontramos essa palavra arrebatamento ou arrebatar dentro dos escritos de Paulo. Mas, se você for olhar, o significado dessa palavra não condiz com o restante da escritura. Porque arrebatar significa ser arrancado fora ou lançado fora. E todos os juízos do Criador que já vieram, ele sempre protegeu, cuidou dos seus, colocou num lugar preparado. Noé, por exemplo, né, ele ficou dentro da arca, num lugar, né, separado, preparado, e o restante é que foi jogado ou lançado fora. Então o ímpio ele é lançado fora, e não o justo. Então, as pessoas batem muito na tecla a respeito do arrebatamento por causa dos escritos de Paulo, aonde está escrito essa palavra. Mas temos que ver se exatamente essa palavra ela é verdadeira de acordo com a tradução. Conversando com o irmão essa semana, para finalizar aqui, nós estávamos comentando a respeito de julgamento, né, de juízo. Como será feito o juízo? Bom, primeiro, a promessa feita não é para nós. Nós não temos profetas que colocaram a promessa para mim e nem para você. Eu estava conversando com a Mariane ontem, dizendo para ela assim, quando o Criador ia se dirigir à descendência de Abraão, ele dizia assim, sou eu, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac, o Criador de Jacó. Essa era a referência. Ele nunca se dirigiu a mim, e fiz essa pergunta a Mariane ontem. Alguma vez ele se dirigiu assim a você? Não. Então, o Criador, ele em momento algum, ele chegou para nós ainda e disse assim, olha, sou eu aqui, né? Se levanta, você é meu profeta, ou para Mariane, você é minha profetisa. Apesar de termos experiências espirituais com ele, assim como alguns cristãos têm, assim como algumas outras pessoas têm também experiências espirituais, certo? O Criador não se dirigiu para nós ainda assim. E que eu saiba, não se dirigiu a ninguém no mundo ainda, dizendo, se levanta, ajunta o meu povo. Não. Então, o que cabe a nós agora, no momento? Prepararmos a nossa casa, prepararmos a nossa família, preparar os nossos filhos para que eles preparem as gerações que virão, os nossos netos, e que nossos netos continuem levando à frente as ordens do Criador. Porque caso
ele venha semana que vem, ano que vem, daqui 10, 20, 100 anos, a nossa casa esteja pronta, esteja preparada e segundo as ordenanças dele. Criador abençoe você e sua casa, nós vamos ficando por aqui, já delongamos o suficiente. Eu espero que você tenha compreendido. Caso queira fazer alguma pergunta, envie para nós, deixe aí seu comentário, se inscreva no nosso canal, nós queremos alcançar mais pessoas, queremos trazer clareza de conhecimento espiritual, tranquilidade, queremos trazer, retirar toda a depressão, o sentimento de ansiedade, de expectativa de espera, e sim preparar as pessoas para uma convivência concreta e clara com o nosso Criador. Se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário caso tenha alguma pergunta, caso queira participar do nosso grupo Sobrevivência no WhatsApp ou no Telegram, peça para nós mandaremos o link para você, ou se não, vá lá no início da página, você vai encontrar o link. E aqui no nosso canal nós temos tantas informações, né, importantes para você e para sua casa, tá certo? Mas sempre o nosso desejo é que você tenha uma experiência pessoal com o Criador. Criador abençoe você e sua casa. Grande abraço, até mais.